tornam seus hábitos. Seus hábitos se tornam seus valores. Seus valores se tornam o seu destino. Capítulo 6. Crescimento e proteção. A evolução nos trouxe diversos mecanismos de sobrevivência que podem ser divididos, grosso modo, em duas categorias: crescimento e proteção. Representam a base do comportamento que garante a vida dos organismos. Você pode não perceber, mas o crescimento é um fator vital para sua sobrevivência mesmo que você seja adulto. Todos os dias, bilhões de células em seu corpo se desgastam e precisam ser substituídas. Por exemplo, todo o revestimento celular interno de seus intestinos é renovado a cada 72 horas. Para manter essa reposição constante de células, o corpo despende uma grande quantidade de energia diariamente. Bem, a essa altura você não irá se surpreender se eu disser que descobri a verdadeira importância dos fatores crescimento e proteção no laboratório onde estudei o corpo humano e seus bilhões de células. Quando estava clonando células endoteliais humanas, observei que elas se afastavam das toxinas que eu introduzo em seu ambiente, assim como as pessoas fogem dos leões e dos assaltantes. Notei também que se moviam ou gravitavam em direção aos nutrientes assim como nós buscamos ser a fé da manhã, almoço, jantar e amor. Esses dois movimentos opostos definem as duas reações celulares aos estímulos ambientais. A primeira é ir em direção a um sinal que promove a continuidade da vida, como os nutrientes, e que caracteriza uma resposta de crescimento, e a segunda é mover-se em direção oposta a um sinal ameaçador, como toxinas, que caracteriza uma reação de proteção. Também deve-se observar que alguns estímulos do ambiente são neutros e não geram reações de crescimento ou mesmo de proteção. Minhas pesquisas em Stanford mostram que estes comportamentos de crescimento e proteção também são essenciais para a sobrevivência de organismos multicelulares como os seres humanos. Mas há um detalhe a ser mencionado sobre estes mecanismos opostos de sobrevivência que se desenvolvem há bilhões de anos. Os dois não podem operar simultaneamente, ou seja, as células não podem se mover ao mesmo tempo para frente e para trás. As células de vasos sanguíneos humanos que estudei apresentavam um tipo de anatomia microscópica para o fator nutrição e outro completamente diferente para o fator proteção. Não podem utilizar os dois tipos de configuração simultaneamente. Lipton et al., 1991. Em uma reação similar à das células, os seres humanos também restringem seu comportamento de crescimento quando adotam o comportamento de proteção. Se você está fugindo de um leão, não há motivo para despender energia em crescimento. Para sobreviver, escapar do leão, você terá de reunir toda a sua energia para ativar mecanismos de luta ou de fuga. A redistribuição das reservas de energia para a reação de proteção invariavelmente resulta na redução do crescimento.
além de desviar energia para a manutenção de tecidos e órgãos necessários para a reação de proteção, há mais um motivo para que o processo de crescimento seja inibido. Esse processo requer uma troca entre o organismo e o ambiente. Por exemplo, os alimentos são ingeridos e o que não é utilizado pelo corpo é expelido. Portanto, a reação de proteção fecha o sistema para proteger o organismo de qualquer ameaça externa. Inibir o crescimento também debilita o sistema, pois trata-se não apenas de um processo que consome, mas também que gera energia. Como consequência, situações que envolvam reações prolongadas de proteção inibem a produção da energia que mantém a vida. Quanto mais um organismo permanece nesse estado, mais comprometido se torna seu nível de energia. Na verdade, uma situação que leve alguém a um estado de terror pode paralisar totalmente o processo de crescimento. Por sorte, não chegamos a esse ponto com tanta facilidade. Além disso, o processo de reação de crescimento e proteção nos organismos multicelulares é diferente daquele das células individuais. Nem todos os nossos 50 trilhões de células têm de entrar em processo de crescimento ou proteção ao mesmo tempo. A proporção de células em cada um deles depende da ameaça que o corpo capta. Podemos sobreviver algum tempo sob estresse, mas uma inibição crônica do mecanismo de crescimento pode comprometer severamente nossa vitalidade. Também é importante dizer que vivenciar a vitalidade plena é mais que simplesmente eliminar os fatores de estresse. Na sequência contínua de crescimento e proteção, eliminar os fatores de estresse somente nos coloca em um ponto neutro do processo. Para estar bem de verdade, precisamos não apenas eliminar os fatores estressantes, como também vivenciar momentos intensos de alegria, amor e satisfação que estimulem nosso processo de crescimento. A biologia de defesa da comunidade. Em organismos multicelulares, os padrões de crescimento e proteção são controlados pelo sistema nervoso, responsável por monitorar e interpretar os sinais do ambiente e estimular reações apropriadas. Em comunidades multicelulares, o sistema nervoso age como o líder da nação que governa os cidadãos. Sempre que surge um aviso de situação de ameaça ou de estresse no ambiente, sua função é alertar a comunidade celular. Na verdade, o corpo tem dois sistemas distintos de proteção, ambos vitais para a manutenção da vida. O primeiro é o que oferece proteção contra ameaças externas, chamado eixo HPA, hipotálamo pituitário adrenal. Quando não existe ameaça, ele permanece inativo e o crescimento é constante. Mas, quando o hipotálamo capta ameaças do ambiente, aciona imediatamente o eixo e envia nudo sinal à glândula pituitária ou glândula principal, responsável pela organização dos 50 trilhões de células da comunidade, para manter a segurança do sistema e lidar com as ameaças que surgem. Lembra-se do mecanismo estímulo-reação da membrana das células,
as proteínas receptoras e executoras? As glândulas hipotálamo e pituitária são equivalentes. Assim como uma proteína receptora, o hipotálamo recebe e reconhece os sinais do ambiente, e a função da pituitária se assemelha à da proteína executora, colocando os órgãos do corpo em ação. Como resposta às ameaças do ambiente, a pituitária envia um sinal às glândulas endócrinas, para que elas acionem e coordenem a reação fuga-luta do corpo. Esses estímulos atuam sobre o eixo HPA como uma reação em cadeia. A situação de estresse é registrada no cérebro, que faz o hipotálamo secretar um fator de liberação de corticotropina, CRF, que vai até a glândula pituitária. O CRF ativa hormônios específicos da pituitária, fazendo com que ela secrete e envie hormônio S-adrenocorticotrópicos, ACTH, para a circulação sanguínea. O ACTH segue então para as glândulas endócrinas, nas quais funciona como sinal para a emissão de hormônios endócrinos de fuga e luta. Esses hormônios de estresse coordenam as funções dos órgãos do corpo e nos fornecem condições psicológicas para lidar melhor com as situações de perigo. Uma vez soado o alarme endocrinológico, os hormônios de estresse liberados na corrente sanguínea fazem com que os vasos sanguíneos do trato digestivo se contraiam, forçando o sangue que fornece energia a dar prioridade aos tecidos dos braços e pernas para que possamos nos mover com mais rapidez. Antes de ser enviado às extremidades, esse sangue estava concentrado nos órgãos viscerais. A redistribuição dele resulta em a inibição das funções relacionadas ao crescimento. Sem um fluxo regular de sangue, os órgãos reduzem ações vitais como digestão, absorção, excreção e todas as outras que envolvem o crescimento das células e a produção de reservas de energia. Portanto, o estresse compromete a sobrevivência do corpo ao interferir em suas reservas de energia. O segundo sistema de proteção do corpo é o sistema imunológico, que protege o organismo das ameaças que surgem sob a pele, como as causadas por bactérias e vírus. Quando acionado, o sistema imunológico consome grandes quantidades de energia. Para se ter uma ideia da quantidade de energia gasta neste processo, lembre-se de como você se sente fraco quando seu corpo é atacado por infecções como gripes e resfriados. Se o eixo HPA mobiliza o organismo a entrar em estado de luta ou fuga, os hormônios endocrinológicos inibem a ação do sistema imunológico para manter as reservas de energia. Na verdade, esses hormônios de estresse são tão eficazes na redução das funções do sistema imunológico que os médicos os injetam em pacientes que passam por transplantes para que seu sistema imunológico não rejeite os órgãos implantados, mas porque o sistema endocrinológico inibe-o. Imunológico? Imagine que você está em uma cabana no meio da savana da África e seu organismo foi atacado por uma infecção bacteriana que lhe causou uma forte diarreia. De repente, você ouve o rugido de um leão do lado de fora.
Seu cérebro tem de tomar uma decisão rápida sobre qual ameaça deve ser priorizada. Não vai adiantar reagir às bactérias se o leão acabar devorando você. Então, o corpo interrompe a luta contra as bactérias e utiliza a energia para a fuga. No entanto, o uso do eixo HPA tem consequências. Ele interfere em nossa capacidade de combater doenças. Além disso, nossa capacidade de pensar com clareza também é afetada. O processamento de informações na parte anterior do cérebro, o centro da razão e da lógica, é significativamente mais lento que a atividade reflexa controlada pela parte posterior. Em situações de emergência, quanto mais rápido for o processamento, maiores serão as chances de sobrevivência do organismo. Os hormônios endocrinológicos contraem os vasos sanguíneos da parte anterior do cérebro, reduzindo suas funções. Além disso, os hormônios reduzem a atividade do córtex pré-frontal, o centro da ação consciente voluntária. Em uma emergência, o fluxo vascular e os hormônios ativam a parte posterior, fonte de reflexos que mantém e controlam de maneira mais eficaz os reflexos de luta ou fuga. Embora aumentem as chances de sobrevivência, os sinais de estresse podem causar um processamento mais lento da mente consciente e também a redução da inteligência. E preço a se pagar. Takamatsu et al., 2003, Arsten e Goldman Hakik, 1998, Goldstein et al., 1996. O medo mata. Lembra-se de que mencionei o choque de meus alunos no Caribe quando apliquei aquele teste. E eles não conseguiram sequer terminá-lo? O efeito provavelmente teria sido o mesmo se eu os tivesse colocado na presença de um leão faminto. E se tivessem ficado paralisados de medo no teste final também não teriam sido aprovados. A verdade é que, quanto mais tensos ou com medo ficamos, menos inteligência demonstramos. Todo professor sabe que alguns alunos não têm bom perfil para testes. Basta estar na frente de uma folha de exame e suas mãos começam a tremer. Acabam indo mal simplesmente porque, em estado de pânico, não conseguem acessar as informações que seu cérebro acumulou cuidadosamente durante o semestre inteiro. O sistema HPA é um mecanismo brilhante para momentos de estresse. Porém, não foi desenvolvido para ser constantemente ativado. No mundo de hoje, a maioria das situações de estresse que vivenciamos não tem um perfil físico e concreto ao qual podemos simplesmente reagir e continuar a viver normalmente. Somos constantemente perturbados por uma série de problemas não resolvidos em nossa rotina, em nosso trabalho e em nossa comunidade global. Não são situações que ameaçam diretamente nossa sobrevivência, mas que ativam o eixo HPA e resultam em níveis crônicos e elevados de hormônios de estresse. Para ilustrar os efeitos adversos de quantidades maiores e constantes de adrenalina no organismo, vamos usar o exemplo de uma corrida. Um time de maratonistas
saudável e bem treinado se coloca na linha de largada. Quando ouvem o comando atenção, todos se agacham e ficam apoiados nas mãos e com os pés nos apoios. Ao segundo comando, preparar, seus organismos liberam hormônios de adrenalina que facilitam a reação de fuga e preparam os músculos para a árdua tarefa que os espera. Enquanto estão em posição de preparo, esperando o comando já, seus corpos antecipam o esforço. Em uma corrida normal, a tensão dura somente alguns segundos antes da largada. Mas, imaginemos uma situação em que, por algum motivo, ninguém grita já, e os atletas têm de ficar esperando. Seus corpos estão preparados, seu sangue está cheio de adrenalina e a ansiedade de ouvir o comando começa a desgastá-los. E, mesmo que estejam psicologicamente preparados para a espera, em alguns segundos EOS podem entrar em colapso devido à tensão. Hoje vivemos em um mundo no qual preparar é o comando principal. Um número cada vez maior de estudos e pesquisas mostra que nosso estado constante de tensão e vigília acaba afetando severamente nossa saúde. As situações estressantes a que estamos expostos em nosso dia a dia ativam constantemente o eixo HPA, preparando nosso corpo para a ação. Mas como não estamos em uma competição esportiva, o estresse de toda a pressão, medo e preocupação não é liberado. A maioria das doenças humanas está relacionada ao estresse crônico. Seja Strong e Miller, 2004, Kopp e Hettely, 2004, M.C. Evin e Lask, 2002, M.C. Evin e Seeman, 1999, em um estudo interessante publicado em 2003 na Science, pesquisadores questionavam por que pacientes que utilizam medicamentos antidepressivos SSRI selective serotonin reuptake inhibitors, como o Prozac e o Zoloft, não apresentam melhora imediata. É necessário um período de ao menos 2 semanas para que comecem a sentir os efeitos. O estudo revelou que pessoas com depressão apresentam uma surpreendente falta de divisão de células na região do cérebro chamada hipocampo, uma parte do sistema nervoso relacionada à memória. As células do hipocampo se renovaram e se dividiram à medida que os pacientes se começaram a sentir as mudanças de humor causadas pelos medicamentos SSRI. Esse e outros estudos colocam em jogo a teoria de que a depressão é meramente o resultado de um desequilíbrio químico que afeta a produção de elementos químicos monoamínicos de sinalização, mais especificamente a serotonina. Se fosse algo tão simples, as drogas SSRI restaurariam o equilíbrio químico imediatamente após sua ingestão. Cada vez mais pesquisadores associam a inibição do crescimento neural pelos hormônios de estresse à depressão. Em pacientes com depressão crônica, o hipocampo e o córtex pré-frontal, o centro do raciocínio, encontra-se fisicamente retraído. Uma revisão desse estudo publicada na Science informa: uma hipótese hoje considerada mais provável é a de que o estresse, e não a monoamina,
seja causa de sobrecarga no cérebro que leva à depressão. A personagem mais proeminente desta teoria é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, HPA, Olden, 2003. O efeito do eixo HPA sobre a comunidade celular reflete o efeito do estresse sobre a população humana. Imagine a humanidade na época da Guerra Fria, em que a possibilidade de um ataque nuclear dos russos rondava o tempo todo a mente dos norte-americanos. Assim como as células em um organismo multicelular, os membros da sociedade na época da Guerra Fria desempenhavam funções que contribuíam para o crescimento comum e interagiam relativamente bem. As fábricas produziam, as construtoras criavam novos prédios e casas, os supermercados vendiam alimentos e as crianças frequentavam a escola. A comunidade era saudável porque seus membros trabalhavam para um objetivo comum. Mas de repente uma sirene informando um ataque aéreo ecoa pela cidade. Todos param de trabalhar e saem correndo, procurando a segurança de um abrigo antiaéreo. A harmonia da cidade é alterada. Enquanto os cidadãos, agindo em defesa da própria vida, vão em busca de proteção. Depois de 5 minutos, soa o alerta de que o perigo passou. Todos voltam ao trabalho e continuam sua vida em comunidade. Porém, o que a soneteria se todos corressem para o abrigo e a sirene de que o perigo passou não soasse? Todos permaneceriam nos abrigos indefinidamente. Quanto tempo resistiriam? O senso de comunidade ruiria diante da falta de água e alimentos. Todos morreriam, até mesmo os mais fortes, porque o estresse crônico debilita a comunidade. Sobrevive a períodos mais curtos de estresse, como algumas horas em um abrigo antiaéreo. Mas períodos muito prolongados inibem o crescimento das células e destrói o organismo. Outro exemplo de influência do estresse sobre a população é a tragédia de 11 de setembro. Nos Estados Unidos. Até o momento do ataque o país vivia em estado de crescimento. Mas no instante em que os terroristas agiram e as notícias se espalharam, todos se sentiram ameaçados. O impacto das declarações do governo, afirmando que poderia haver novos ataques, dispararam sinais endócrinos em todos os cidadãos, levando a comunidade de um estado de crescimento a um estado de proteção. Após alguns dias de medo constante, a vitalidade econômica do país foi tão afetada que o presidente teve de intervir para estimular novamente o crescimento. Ele declarou: os Estados Unidos estão abertos a negociações. Mas levou algum tempo até os ânimos se acalmarem e a economia voltar ao normal. No entanto, até hoje os resquícios do terrorismo ameaçam a vitalidade do país. Como uma nação, deveríamos observar até que ponto o medo de futuros ataques terroristas ainda prejudica nossa qualidade de vida. De certa maneira os terroristas conseguiram o que queriam, pois nos colocaram em um estado crônico de proteção. Sugiro a você que analise seus medos e a maneira como o comportamento de proteção afeta sua vida.
Quais medos impedem o seu crescimento? De onde eles vêm? São realmente necessários? São reais? Contribuem de alguma maneira para a sua vida? Vamos abordar com mais detalhes esses medos e de onde eles vêm no capítulo seguinte, sobre paternidade consciente. Se aprendemos a controlar nossos medos, podemos recuperar o controle de nossas vidas. O presidente Franklin D. Roosevelt conhecia a natureza destrutiva do medo e escolheu cuidadosamente suas palavras ao fazer à nação uma declaração sobre a Grande Depressão e a Guerra Mundial. Não temos o que temer a não ser o próprio medo. Portanto, deixar de ter medo é o primeiro passo para si viver de maneira mais completa e feliz. Capítulo 7. Paternidade consciente, a função de engenharia genética dos pais. A paternidade é crucial. Você provavelmente já ouviu o argumento sedutor de que, uma vez que os pais depositam seus genes nos filhos, podem ficar tranquilos com relação a eles. Basta não maltratá-los, mantê-los alimentados e vestidos e deixar que os genes pré-programados os guiem. Essa teoria permite aos pais continuar tendo a mesma vida que tinham antes de ter filhos. Basta deixá-los em uma escola ou aos cuidados de uma babá o dia todo. Perfeito para os mais ocupados ou preguiçosos. Também há uma teoria interessante para mim, que tenho duas filhas com personalidades radicalmente diferentes. Costumava pensar que isso acontecia porque elas tinham herdado pares de genes diferentes no momento da concepção, um processo de seleção no qual a mãe delas não tomou parte. Afinal, eu pensava, se elas cresceram no mesmo ambiente, o motivo da diferença só poderia ser da natureza, genes. Hoje eu sei que a realidade é muito diferente. As novas descobertas da ciência confirmam o que nos SOS pais já sabiam havia muito tempo, que os pais fazem toda a diferença, por mais que o mercado esteja cheio de livros que digam o contrário, como afirma o Dr. Thomas Verne, pioneiro na área de psiquiatria pré-natal e perinatal. As descobertas reveladas por estudos e textos de especialistas durante as últimas décadas estabelece, sem a menor sombra de dúvida, que os pais exercem grande influência sobre as características físicas e mentais de seus filhos. Verne e Kelly, 1981. Verne afirma que essa influência se inicia não após o nascimento, mas antes. Quando mencionou pela primeira vez que a criança é influenciada já no útero em seu livro The Secret of the Unborn Child, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer, publicado em 1981, as evidências eram preliminares e os especialistas se mostraram céticos. Como os cientistas pensavam que o cérebro humano não começava a funcionar senão após o nascimento. Presumiam que as crianças não tivessem memória nem sentissem dor. Afinal, segundo Freud, criador do termo amnésia infantil, a maioria das pessoas não se lembra do que se passou em sua vida antes dos 3 ou 4 anos de idade. No entanto,
psicólogos e neurocientistas estão desbancando o mito de que crianças pequenas não se lembram, não aprendem e que os pais são meros espectadores do desenvolvimento dos filhos. O sistema nervoso de fetos e crianças tem habilidades sensoriais e de aprendizado muito amplas e um tipo de memória que os neurocientistas chamam de memória implícita. Outro pioneiro em psicologia pré- e perinatal, David Chamberlain, declara em seu livro The Mind of Your Newborn Baby a mente do recém-nascido. A verdade é que a maioria de nossos conceitos sobre crianças era falsa. Elas não são simples seres, mas, sim, criaturas complexas com pensamentos também complexos e que desafiam a idade. Chamberlain, 1998. Essas criaturas tão pequenas, complexas têm uma vida no útero que influencia profundamente seu comportamento e sua saúde. A qualidade de vida no útero, nosso primeiro lar, programa nossa suscetibilidade a doenças coronárias, ataques cardíacos, diabetes, obesidade e diversos fatores de nossa vida. Após o nascimento, afirma Dr. Peter W. Nathaniels in Life in Devon, The Origin of Health and Disease, Nathaniels, 1999, A Vida no Útero, a Origem da Saúde e das Doenças. Recentemente, descobriu-se haver uma ligação estreita entre distúrbios crônicos comuns em adultos, como osteoporose, oscilações de humor e até mesmo psicose, e as influências sofridas em seu período pré- e perinatal. Gluckman e Hanson, 2004. Reconhecer o papel do ambiente pré-natal no desenvolvimento de doenças força os cientistas a reconsiderar o determinismo genético. Nathaniels declara: há grandes evidências de que a programação da saúde e também do desempenho mental e físico de uma pessoa, em relação às condições de sua vida no útero, é tão importante quanto a dos genes, ou até mais. Miopia genética é o termo que melhor descreve a visão científica de que nossa saúde e nosso destino são controlados apenas pelos genes. Ao contrário do fatalismo relativo da miopia genética. Compreender os mecanismos que controlam a qualidade de vida no útero pode nos permitir melhorar o início da vida de nossos filhos e dos filhos deles. Os mecanismos de programação a que Nathaniel se refere são os mecanismos epigenéticos que já mencionei, responsáveis pelos estímulos ambientais que controlam a atividade genética. Nathaniels afirma que os pais podem melhorar o ambiente pré-natal de seus filhos. Ao fazer isso, estão agindo como engenheiros genéticos. Claro, a ideia de que os pais podem transmitir modificações genéticas de sua vida aos filhos vai contra o darwinismo. Nathaniels é um dos bravos cientistas que mencionam abertamente o nome de Lamarck, a passagem transgeracional de características por meio de processos não genéticos existe. Lamarck estava certo, embora os mecanismos dessa transmissão fossem desconhecidos em sua época. A capacidade de resposta dos indivíduos às condições ambientais captadas por sua mãe antes de seu nascimento lhes permite aprimorar seu desenvolvimento genético e fisiológico e se
adaptar melhor as projeções do ambiente. A mesma flexibilidade epigenética humana que permite a melhora e o desenvolvimento da qualidade de vida pode ter influência negativa e levar a uma série de doenças crônicas que se manifestam com a idade, caso o indivíduo enfrente circunstâncias difíceis em termos nutricionais ou ambientais durante o período fetal e neonatal de seu desenvolvimento. Bateson et al., 2004. As influências epigenéticas continuam após o nascimento da criança, pois os pais exercem muita influência durante o seu crescimento. Pesquisas recentes e fascinantes sobre o assunto revelam a importância da influência positiva dos pais no desenvolvimento dos filhos, para o cérebro em crescimento de uma criança. O mundo social oferece experiências importantes que configuram a expressão dos genes que determinam como os neurônios se conectam para criar as redes neurais que dão origem à atividade mental, declara o Dr. Daniel J. Siegel em The Developing Mind. Siegel, 1999, A Mente em Desenvolvimento. Em outras palavras, as crianças necessitam de um ambiente positivo para ativar os genes que tornam o cérebro saudável. Os pais, segundo revelam essas pesquisas, continuam a agir como engenheiros genéticos mesmo após o nascimento de seus filhos. A programação paterna, o poder da mente subconsciente. Gostaria de contar por que eu, que me coloco na categoria daqueles que não estão preparados para ter filhos, questiono minhas convicções sobre o papel de pai. Claro, ninguém vai se surpreender se eu disser que esse tipo de questionamento se iniciou quando eu estava no Caribe, local em que meus estudos sobre a nova biologia se aprofundaram. Meu questionamento se inspirou, na verdade, em um evento nada positivo, um acidente de motocicleta. Eu estava indo dar uma palestra quando errei uma curva a grande velocidade. Por sorte estava usando o capacete, pois bati com força a cabeça no chão. A motocicleta voou longe. E eu fiquei desacordado por mais de meia hora. Meus alunos e colegas pensaram que eu tivesse morrido. Quando voltei à consciência, tive a impressão de que tinha quebrado todos os ossos do corpo. Nos dias seguintes mal podia andar. Parecia uma versão do Quasímodo. Cada passo me fazia lembrar o velho adágio, que diz que velocidade mata. Uma tarde, enquanto mancava para fora da sala após a aula, um aluno passou por mim e sugeriu que eu visitasse um de seus colegas, que era quiroprático. Como mencionei no capítulo anterior, além de jamais ter entrado em um consultório de quiroprática, ainda estava condicionado pela comunidade alopata e considerava essas coisas como charlatanismo. Mas quando se está com muita dor e longe de casa, acaba-se experimentando coisas que jamais imaginou. Então, no dormitório, consultório do colega de meu aluno, tive o primeiro contato com a cinesiologia, popularmente conhecida como teste muscular. O quiroprático me pediu para manter o braço esticado para frente enquanto ele tentava forçá-lo para baixo. Não foi difícil,
já que ele não fez muita força. Pediu então que eu continuasse com ele esticado, mas que dissesse a frase "Meu nome é Bruce", e enquanto ele fazia força para empurrá-lo para baixo, comecei a pensar que meus colegas estavam certos. Aquilo não fazia o menor sentido. A seguir, ele pediu que eu continuasse com o braço estendido e resistisse à tentativa dele de empurrá-lo, mas que dissesse a frase "Meu nome é Mary". Para minha surpresa, meu braço abaixou quando ele o empurrou, embora não estivesse usando tanta força. "Espere um pouco", eu disse. "Acho que não fiz muita força para mantê-lo esticado. Tente de novo." Concentrei-me mais e estiquei o braço, mas quando disse "Meu nome é Mary", ele conseguiu empurrá-lo para baixo com toda facilidade. Então aquele aluno, que agora era meu professor, explicou que quando nossa mente consciente tem uma crença que entra em conflito com as verdades armazenadas em nosso subconsciente, o resultado é o enfraquecimento dos músculos do corpo. Para minha total surpresa, percebi que minha mente consciente, tão exercitada e confiante após todos aqueles anos de vida acadêmica, havia perdido o controle diante de uma simples frase que contrariava uma informação do meu subconsciente. Bastou dizer que meu nome era Mary. Minha mente inconsciente minou todas as forças de meu braço. Fiquei muito surpreso ao descobrir que havia outra mente, uma outra força copilotando minha vida. Mas desconcertante ainda era perceber que essa mente oculta da qual eu conhecia tão pouco tinha noções muito básicas de psicologia, era mais poderosa que minha mente consciente. Exatamente como Freud descrevia. Aquela simples visita a um quiroprático acabou modificando minha vida. Localizando problemas em minha espinha dorsal por meio da cinesiologia, aquele aluno conseguia acessar o poder inato de cura de meu corpo. Saí daquele quarto me sentindo um novo homem após alguns simples ajustes em minha coluna, sem ingerir nenhum tipo de medicamento. E o mais importante, fui apresentado a um novo personagem, minha mente subconsciente. Saí do campus naquele dia fascinado com a descoberta. Lembrei-me de alguns conceitos da física quântica, de que os pensamentos podem estimular comportamentos com mais eficiência que as moléculas físicas. Meu subconsciente sabia que meu nome não era Mary e por isso transmitiu um sinal para que eu não insistisse. O que mais essa mente inconsciente sabia e como aprendeu tanto? Para entender melhor o processo e o que havia acontecido naquele consultório, recorri a um conceito da neuroanatomia comparativa, segundo a qual quanto mais baixo está um organismo na cadeia evolutiva, menos desenvolvido é seu sistema nervoso e mais ele depende de comportamentos pré-programados, natureza. As traças voam em direção à luz, as tartarugas e marinhas retornam às mesmas ilhas para pôr seus ovos na praia na mesma época do ano e alguns pássaros voam quilômetros até chegar a alguns locais para reprodução. Mas, até onde sabemos,
Nenhum desses animais tem consciência do que os leva a fazer isso. São comportamentos inatos, geneticamente incutidos no organismo e classificados como instintos. Os organismos mais altos na cadeia têm sistema nervoso mais complexamente integrado e comandado por cérebros maiores, que lhes permitem seguir padrões diferentes de comportamento por meio de experiência e aprendizado. A complexidade desse mecanismo de aprendizagem ambiental é presumidamente maior nos seres humanos, que estão no topo ou mais próximo do topo da cadeia de evolução. Segundo os antropólogos Emily Schultz e Robert H. Lavenda, os seres humanos dependem mais do aprendizado para sobreviver do que as outras espécies. Não temos instintos que nos protejam automaticamente e nos levem a encontrar comida e abrigo. Por exemplo, Schultz e Lavenda, 1987. Claro, possuímos alguns instintos comportamentais inatos durante a infância, como o de sugar durante a amamentação, nos afastar do fogo e nadar se jogados na água. Os instintos se baseiam em comportamentos fundamentais para a sobrevivência dos seres humanos, independentemente da cultura que pertençam ou da época da história em que nasceram. Temos uma habilidade inata para nadar. Crianças nadam como golfinhos quando nascem, mas depois adquirem medo da água por influência dos pais. Observe o que acontece quando uma criança se aproxima de uma piscina. Ela aprende com os pais que a água é perigosa, porém, depois é matriculada em um curso de natação para perder o medo que eles mesmos lhe incutiram. Ao longo da evolução, nossas percepções adquiridas vêm se tornando cada vez mais fortes, especialmente porque podem se sobrepor a instintos geneticamente programados. Os mecanismos fisiológicos do corpo, batimentos cardíacos, pressão sanguínea, fluxo de sangue, padrões de sangramento e temperatura do corpo, são, por natureza, instintos programados. No entanto, yogis e pessoas que usam biofeedback 2 aprendem a regular conscientemente essas funções inatas. 2. Método de tratamento de fobias e de depressão por meio do controle de processos físicos diversos com aparelhagem eletrônica. NT. Os cientistas acreditam que, devido ao tamanho de nosso cérebro, temos habilidade de aprender esses comportamentos complexos. Mas creio que deveriam refrear um pouco o seu entusiasmo em relação a essa teoria, já que os cetáceos como os golfinhos, por exemplo, têm uma área cerebral bem maior dentro de seu crânio. As descobertas do neurologista britânico Dr. John Lorber, publicadas em um artigo na Science em 1980, Is Your Brain Really necessary? Será que o cérebro é mesmo necessário? Questionam a noção de que o tamanho do cérebro é o fator mais importante para a inteligência humana. Levin, 1980. Lorber estudou diversos casos de hidrocefalia, acúmulo de água no cérebro, e concluiu que, mesmo quando parte do córtex cerebral, a camada externa do cérebro, é inexistente, os pacientes conseguem viver normalmente. O redator da Science,
Roger Lewin, cita Lorber em seu artigo. Um dos alunos que estuda nesta universidade, Sheffield University, tem um QL de 126. Ganhou prêmios como melhor aluno de matemática e tem uma vida social normal. Mas não tem cérebro, literalmente falando. Quando foi submetido a um exame, verificamos que em vez de um cérebro normal de espessura de 4,5 centímetros entre os ventrículos e a superfície cortical, havia apenas uma fina camada de tecido de pouco mais de 1 milímetro de espessura. Seu crânio é preenchido apenas com fluido cerebroespinal. As descobertas de Lorber sugerem que devemos reconsiderar nossas crenças sobre o funcionamento do cérebro e sobre os fundamentos físicos da inteligência humana. No epílogo deste livro menciono que a inteligência humana só será totalmente compreendida quando aceitarmos os conceitos de espírito, energia, ou aquilo a que os psicólogos mais atualizados chamam de mente superconsciente. Mas, no momento, gostaria de me ater aos conceitos de mente consciente e subconsciente que sempre provocaram reações entre psicólogos e psiquiatras. O que quero mostrar é a base biológica da paternidade consciente e os métodos de cura psicológica, baseados em energia. Programação humana, quando os bons e velhos mecanismos começam a falhar. Voltemos ao conceito de desafio evolucionário dos seres humanos, que tende a aprender tudo rápido para sobreviver e se tornar parte da comunidade social. A evolução nos presenteou com a habilidade de absorver um número inimaginável de comportamentos e crenças em nosso sistema de memória. Pesquisas recentes sugerem que a chave para a compreensão desse mecanismo é a atividade elétrica flutuante do cérebro, que pode ser medida por um eletroencefalograma, EEG. A definição literal de eletroencefalograma é figuras elétricas da cabeça. Essas figuras cada vez mais sofisticadas revelam com detalhes a atividade cerebral nos seres humanos. Tanto adultos quanto crianças apresentam EEG com variação entre ondas de frequência mais baixa, chamadas delta, as mais altas, chamadas beta. No entanto, os pesquisadores observaram que a atividade EEG em crianças revela, em todos os estágios de desenvolvimento, a predominância de um tipo específico de onda cerebral. O Dr. Rima Leibel descreve em Quantitative EEG and Neurofeedback, EEG quantitativo e neurofeedback, o progresso desses estágios de desenvolvimento na atividade cerebral. Leibel, 1999 e 2002. Entre o nascimento e os 2 anos de idade, o cérebro humano opera predominantemente na frequência de EEG mais baixa, ou seja, entre 0,5 e 4 ciclos por segundo, Hz, a faixa conhecida como ondas IECA. Embora essa seja sua faixa predominante, os bebês ocasionalmente apresentam aumentos de atividade cerebral mais alta. Crianças começam a entrar em níveis de atividade EEG mais altos como o chamado θ, 4 a 8 Hz, com mais frequência e durante períodos mais longos entre os 2 e os 6 anos de idade.
Os hipnoterapeutas conseguem fazer com que a atividade cerebral de seus pacientes atinja delta e teta porque essas faixas de baixa frequência permitem que eles entrem em um estado mental mais sugestionável e programável. Isso nos ajuda a entender como as crianças, cujo cérebro opera na mesma faixa de frequência entre o nascimento e os 6 anos de idade, pode armazenar o volume fantástico de informações que precisam para se adaptar e sobreviver ao ambiente. A habilidade de processar uma vasta quantidade de informações demonstra haver uma adaptação neurológica importante para facilitar esse intenso processo de enculturamento. O ambiente humano e a convivência social exigem e causam mudanças tão rápidas que não adiantaria transmitir comportamentos culturais por meio de instintos geneticamente programados. As crianças pequenas observam o ambiente e absorvem a sabedoria do mundo, fornecida por seus pais, diretamente em seu sistema de memória subconsciente. Como resultado, passam a ter os mesmos seus comportamentos e crenças deles. Os pesquisadores do Instituto de Pesquisas de Primatas Primate Research Institute da Universidade de Kyoto descobriram que os bebês chimpanzés também aprendem ao observar a mãe. Os pesquisadores ensinaram uma mãe chimpanzé a identificar letras japonesas de cores diferentes. Quando a letra de uma cor específica era mostrada em uma tela de computador, a chimpanzé aprendeu a escolhê-la entre uma gama de cores. Quando escolhia a cor certa, recebia uma moeda que introduzia em uma máquina e ganhava uma fruta. Ao longo de todo o processo de treinamento, seu bebê permanecia perto dela. Para a surpresa dos pesquisadores, um dia, enquanto a mãe estava tirando a fruta da máquina com a moeda, o filhote foi até o computador. Quando as letras coloridas surgiram na tela, ele escolheu o item correio, recebeu a moeda e foi até a máquina para pegar uma fruta. Isso os levou a concluir que as crianças podem absorver as habilidades mais complexas apenas por meio da observação, sem necessidade de serem ensinadas diretamente pelos pais. Science, 2001. Em nós, humans, os comportamentos básicos, crenças e atitudes dos pais também são incorporados às redes sinápticas de nossa mente subconsciente, uma vez que passam a fazer parte de nós, controlam nossa biologia pelo resto da vida, a menos que encontremos uma maneira de reprogramá-los. Se você duvida da sofisticação desse sistema, tente se lembrar da primeira vez que seu filho disse um palavrão. Provavelmente você percebeu que a pronúncia, a entonação e até o contexto eram exatamente iguais aos seus quando xinga. Com um sistema tão preciso, imagine as consequências para uma criança que ouve dos pais frases do tipo: criança idiota, você não merece ganhar as coisas, não serve para nada, não devia ter nascido ou é um fraco. Quando pais descuidados ou que não gostam dos filhos transmitem a eles esse tipo de mensagem, nem sempre têm consciência de que as informações são armazenadas na mente subconsciente das crianças como fatos reais, da mesma maneira que os dados em um
Computador. Durante a primeira fase de desenvolvimento, a consciência da criança ainda não se desenvolveu o suficiente para filtrar ou identificar essas afirmações como algo que os pais disseram em um momento de raiva e que não são necessariamente características do seu eu. Mais uma vez dentro da mente subconsciente elas passam a ser verdades que, inconscientemente, moldam o comportamento e o potencial da criança ao longo de toda a sua vida. À medida que crescemos, nos tornamos menos suscetíveis à programação externa, pois atingimos a frequência cerebral alfa, 8 a 12 Hz. A atividade alfa é mantida no período de consciência tranquila, enquanto a maior parte de nossos sentidos como a visão, a audição e o olfato captam o mundo externo. A consciência é um órgão sensor e se comporta como um espelho, refletindo o trabalho da comunidade celular do corpo. É a chamada consciência do eu. Quando a criança atinge os 12 anos de idade, seu EEG começa a mostrar períodos mais longos de uma frequência ainda mais alta chamada ondas beta, 12 a 35 Hz. O estado beta do cérebro se caracteriza pela consciência ativa ou concentrada, a mesma que você está utilizando ao ler este livro. Recentemente, foi descoberto um quinto estado de EEG, ainda mais alto, chamado de ondas gama, acima de 35 Hz. Essa frequência é a PR dominante em momentos de alto desempenho, como o dos pilotos no momento em que estão pousando um avião ou um tenista quando está fazendo uma jogada que pode definir a partida. Quando a criança passa para a adolescência, sua mente subconsciente está saturada de informações, como o seu modo de andar, a consciência de que jamais será alguém na vida ou a noção de que pode obter tudo o que almejar. Depende do incentivo ou do tratamento que recebeu dos pais até aquele momento. O conjunto de instintos geneticamente programados e das crenças que adquirimos de nossos pais formam a mente subconsciente, que pode tanto nos impedir de manter o braço esticado em um consultório de quiroprática quanto sabotar todas as promessas que fazemos no ano novo, de que iremos parar de comer demais, usar drogas, medicamentos, etc. Volto então à questão das células, que podem nos ensinar muito sobre nós mesmos. Já disse muitas vezes que cada uma delas tem inteligência própria. Mas quando se agrupam para criar comunidades multicelulares, passam a seguir a voz coletiva do organismo mesmo que ela implique comportamentos autodestrutivos. Nossa fisiologia e padrões de comportamento se desenvolvem de acordo com as verdades dessa voz central e todas as suas crenças, sejam elas construtivas ou destrutivas. Já mencionei o poder da mente subconsciente, mas quero enfatizar que não há necessidade de a considerarmos uma fonte assustadora, poderosa e freudiana de conhecimento destrutivo. Na verdade, o subconsciente é um grande centro de dados e programas desprovido de emoção, cuja função é simplesmente ler os sinais do ambiente e seguir uma programação estabelecida sem
Nenhum tipo de questionamento ou julgamento prévio. A mente subconsciente é como um disco rígido que armazena nossas experiências de vida. Os programas são basicamente comportamentos de estímulo-reação. Os estímulos que ativam o comportamento podem ser sinais que o sistema nervoso detecta do mundo externo ou de dentro do próprio corpo, como emoções, prazer e dor. Quando um estímulo é captado, gera automaticamente a mesma reação comportamental que foi aprendida na primeira vez em que foi detectado. Na verdade, as pessoas que percebem e passam a observar este tipo de resposta automática admitem que, muitas vezes os botões em seu organismo são involuntariamente pressionados. Antes da evolução da mente consciente, as funções dos cérebros animais eram diretamente ligadas à mente subconsciente. Estas mentes primitivas eram mecanismos simples de estímulo-reação, que respondiam automaticamente ao ambiente por intermédio de ações geneticamente programadas, instintos ou de comportamentos adquiridos. Esses animais não acionavam esses comandos conscientemente. Eram atos reflexos incondicionais, como o piscar dos olhos em um ambiente empoeirado ou o reflexo de chutar com a perna quando um médico bate em nossa junta, no joelho. A mente consciente, o Criador dentro de nós. A evolução dos mamíferos mais desenvolvidos, incluindo os chimpanzés, os cetáceos e os humanos, criou um novo nível de consciência chamado autoconsciência ou mente consciente. Foi um passo muito importante em termos de desenvolvimento. A mente anterior, predominantemente subconsciente, é nosso piloto automático, já a mente consciente é nosso controle manual. Por exemplo, se uma bola é jogada em direção ao seu rosto, a mente consciente, mais lenta, pode não reagir em tempo de evitar a ameaça. Mas a mente inconsciente, capaz de processar cerca de 20 milhões de estímulos ambientais por segundo, versus 40 estímulos interpretados pela mente consciente no mesmo segundo, nos fará piscar e nos desviar. No Retranders, 1998, veja a ilustração seguinte. A mente subconsciente, um dos processadores de informações mais poderosos de que se tem notícia até hoje, observa o mundo ao nosso redor e a consciência interna do corpo, interpreta os estímulos do ambiente. Entra imediatamente em um processo de comportamento previamente adquirido, aprendido. Tudo isso sem ajuda ou supervisão da mente consciente. A visualização da capacidade de processamento de informações das mentes consciente e subconsciente. A ilustração acima, de Machu Picchu, tem 20 milhões de pixels e cada um representa um bit, unidade, das informações recebidas pelo sistema nervoso em um segundo. Mas quanto dessa informação chega à nossa mente consciente? Na ilustração de baixo, o ponto representa a quantidade que a mente consciente processa no mesmo período. Na verdade, o ponto é 10 vezes maior do que realmente é processado por nossa mente consciente. Tive de aumentá-lo para permitir sua visualização.
Já a mente subconsciente é capaz de processar toda a informação que recebemos, a área em preto, durante o mesmo segundo. As duas mentes formam uma dupla dinâmica. Ao operar em conjunto, a mente consciente pode utilizar seus recursos para se concentrar em um objeto específico, como a festa na próxima sexta-feira, por exemplo. Ao mesmo tempo, a mente subconsciente mantém seus movimentos enquanto você corta a grama sem que a distração o faça passar o cortador em seu pé ou no gato deitado no jardim. Conscientemente você não está necessariamente prestando atenção ao que está fazendo. As duas mentes também trabalham em conjunto para adquirir comportamentos mais complexos que mais tarde serão desenvolvidos inconscientemente. Você se lembra de seu primeiro dia de aula de direção, quando se sentou no banco do motorista? Parecia haver comandos demais para operar ao mesmo tempo. Você tinha de manter os olhos na estrada ou na rua, observar o espelho retrovisor e os laterais. Prestar atenção à velocidade e às luzes indicadoras no painel. Usar os dois pés em 3 pedais. Se manter calmo no trânsito. A impressão era de que levaria uma eternidade até todos aqueles comportamentos serem programados em sua mente. Hoje você entra no carro, liga o motor e pensa em sua lista de compras no supermercado, enquanto a mente subconsciente desempenha todas as manobras complexas que lhe permitem rodar pela cidade. Você não precisa se preocupar, ainda que por um segundo, com o ato de dirigir. É um processo que acontece com todos os motoristas. Você pode dirigir e, ao mesmo tempo, ter uma conversa agradável com o passageiro ao seu lado. Sua mente consciente fica tão ocupada com a conversa que somente depois de uns 5 minutos você percebe que nem prestou atenção ao que está fazendo. Sabe que está no lado certo da pista e que está seguindo o tráfego. Normalmente, se olhar pelo retrovisor, verá que não atropelou os pedestres nem destruiu os postes no caminho. Mas se não era você que estava conscientemente dirigindo até aquele instante, quem era então? A mente subconsciente. E será que se saiu tão bem? Embora você não tenha prestado atenção ao seu comportamento ao longo de todo aquele trecho da viagem, sua mente subconsciente aparentemente desempenhou bem a tarefa de dirigir, exatamente como foi ensinada na autoescola. Além de facilitar os programas habituais subconscientes, a mente consciente é espontaneamente criativa em suas reações aos estímulos ambientais. Por ter habilidade de autorreflexão, a mente consciente pode observar o comportamento no momento em que ele é colocado em prática. À medida que um comportamento pré-programado entra em ação, ela pode intervir, interrompê-lo e criar uma nova resposta para aquele estímulo. Isso nos dá o livre arbítrio e mostra que não somos meras vítimas de nossa programação. No entanto, para modificar esses padrões estabelecidos temos de estar totalmente conscientes para que a programação não se sobreponha à nossa vontade.
Uma tarefa bastante difícil. Qualquer um sabe o que é lutar contra os hábitos. A programação subconsciente assume o controle toda vez que a mente consciente se distrai. A mente consciente também pode avançar e retroceder no tempo ao passo que a mente subconsciente opera apenas no momento presente. E no entanto a mente consciente sonha, fazendo planos para o futuro ou relembrando experiências passadas. A mente subconsciente está sempre ocupada administrando com eficiência o comportamento exigido no momento, sem a necessidade de supervisão consciente. As duas mentes formam um mecanismo fenomenal. Porém, algo sempre pode dar errado. A mente consciente é o eu, a voz de nossos pensamentos. Pode ter grandes visões e fazer planos para o futuro cheios de amor, saúde, felicidade e prosperidade. Contudo, enquanto estamos mergulhados nesses pensamentos, quem está por trás dos bastidores? O subconsciente. E como ele trata nossos sentimentos e preocupações? Exatamente como foi programado para fazer. No tempo em que estamos distraídos com nossos pensamentos, a mente subconsciente pode colocar em ação comportamentos diferentes daqueles que nós mesmos criamos, pois a maioria do que temos armazenado em nossa memória foi copiada quando observávamos as outras pessoas durante a infância. E como não fizemos isso conscientemente, muitas vezes nos surpreendemos se alguém nos diz que agimos exatamente como nossa mãe ou nosso pai, que ajudaram a programar nossa mente subconsciente. Os comportamentos e crenças que aprendemos de nossos pais, colegas e professores podem não ser os mesmos que imaginamos para nossa vida usando a mente consciente. Os maiores obstáculos para alcançarmos o sucesso a que almejamos são as limitações programadas em nosso subconsciente. Essas limitações não só influenciam nosso comportamento, mas também determinam nossa fisiologia e saúde. Como já mencionei, a mente tem um papel muito importante no controle dos sistemas biológicos que nos mantêm vivos. A intenção da natureza não foi criar uma mente dupla que acabasse se transformando em um calcanhar de Aquiles. Na verdade, essa dualidade pode ser uma grande vantagem. Pense no seguinte: o que aconteceria se tivéssemos pais e professores totalmente conscientes de que servem de modelos perfeitos de vida, sempre envolvidos em relações humanitárias e não competitivas com todos na comunidade? Se nossa mente subconsciente fosse programada para esses comportamentos saudáveis, poderíamos ter uma vida maravilhosa e de grande sucesso sem ao menos precisar ter consciência disso. A mente subconsciente. Estou chamando, mas ninguém responde. Enquanto a natureza imaginativa da mente consciente evoca imagens de um fantasma na máquina, a mente subconsciente não dispõe desse recurso. Ela funciona mais ou menos como um jukebox 5 carregado com programas de comportamento prontos para serem utilizados toda vez que um sinal do ambiente pressiona a tecla correta.
se não gostamos de determinada música, adianta reclamar da máquina? Em minha época de faculdade, cheguei a ver muitos alunos embriagados reclamar e chutar jukeboxes no S-bares porque não estavam contentes com a programação musical. Da mesma maneira, devemos nos conscientizar de que não adianta gritar ou reclamar quando a mente consciente não consegue mudar nossos padrões programados de comportamento. Quando nos convencemos de que táticas desse tipo não funcionam, deixamos de lutar com a mente subconsciente e procuramos técnicas mais científicas para reprogramá-la. Do contrário, estaremos apenas chutando a máquina na esperança de que ela mude a programação. 5 caixa com um repertório variado de música que o usuário programa para tocar uma música mediante a colocação de uma moeda NE. No entanto, não é fácil aceitar que não podemos guerrear contra nosso subconsciente, pois dos conceitos que a maioria de nós adquiriu na infância é de que o poder da vontade é maior que tudo. Por isso lutamos tanto contra nossa programação subconsciente, mas as células são obrigadas a seguir as ordens dessa programação. Essa guerra entre o livre-arbítrio consciente e o programa subconsciente pode resultar em sérios problemas neurológicos. Para mim, bom motivo para não entrarmos nesse tipo de batalha é aquele mostrado no filme Shine, baseado em uma história real. O pianista australiano David Elfgott desafia seu pai ao decidir ir para Londres estudar música. O pai, um sobrevivente do Holocausto, programou a mente subconsciente de seu filho com a crença de que o mundo é perigoso e que enfrentá-lo poderia ameaçar sua vida. Insistiu que o filho só estaria seguro se permanecesse próximo de sua família. Apesar de toda a programação do pai, Elfgott tinha certeza de que era um grande pianista e que tinha de se libertar da família para realizar seu sonho. Em Londres, tocou uma peça muito difícil, o terceiro concerto de Rachmaninoff, em uma competição. O filme mostra o conflito entre a mente consciente do rapaz, tentando obter sucesso, e sua mente subconsciente, dizendo-lhe que estar visível e ser internacionalmente reconhecido poderia trazer riscos à sua vida. Durante o concerto, enquanto Elfgott sua indicas e toca desesperadamente o piano, sua mente consciente luta para manter o controle, porém, seu subconsciente, com medo de que ele vença a competição, tenta assumir o controle do corpo. Ele se mantém firme até a última nota, mas desmaia logo depois, exaurido pela batalha. Quando volta a si, paga um alto preço por sua vitória, a insanidade mental. A maioria de nós vive em constante luta com a mente subconsciente, tentando modificar a programação recebida na infância. Basta pensar nas inúmeras tentativas fracassadas de conseguir um bom emprego ou no tempo que permanecemos trabalhando e vivendo em lugares que detestamos, simplesmente porque não merecemos coisa melhor. Alguns métodos para suprimir os comportamentos destrutivos são drogas e terapia. Mas já existem novos procedimentos que
podem mudar nossa programação sem a necessidade de luta com os registros subconscientes. São técnicas baseadas nas descobertas da física quântica que reúnem energia e pensamento. Inteligência potencial de uma criança é controlada por fatores ambientais. Estudos anteriores também mostravam que o consumo de álcool ou de nicotina durante a gravidez pode causar a diminuição do QI da criança, assim como a exposição ao chumbo. A lição para quem deseja ter um filho é que as atitudes dos pais no período da gravidez podem reduzir drasticamente a inteligência da criança. E não se trata de acidentes, mas de alterações no fluxo de sangue de um cérebro submetido a estresse. Em minhas palestras sobre paternidade consciente, eu cito pesquisas e mostro um vídeo de uma organização italiana, a Associazione Nazionale di Educazione Prenatale, Associação Nacional de Educação Pré-Natal, que ilustra o relacionamento interdependente entre os pais e seus filhos ainda não nascidos. No vídeo, uma mãe e um pai estão tendo uma discussão enquanto ela é submetida a um sonograma. Pode-se ver nitidamente que o feto salta dentro do útero. Quando a discussão se inicia, contorce o corpo como se estivesse para saltar de um trampolim. No momento em que a discussão se torna mais agressiva e também quando algo em quebra um copo. O poder da tecnologia moderna, por meio de um sonograma, ajuda a desbancar o mito de que crianças ainda não nascidas não são organismos sofisticados o suficiente para reagir a qualquer coisa que não seja seu ambiente nutricional. O programa avançado da natureza. Você pode estar se perguntando por que a evolução criou para os fetos um sistema tão frágil e que depende tanto do ambiente dos pais. Na verdade, trata-se de um sistema engenhoso que ajuda a garantir a sobrevivência da prole. A criança vai viver no mesmo ambiente que os pais depois que nascer. Por isso, as informações adquiridas por intermédio da PEC são dos pais. Atravessam a placenta e ajudam a formar a fisiologia do feto, preparando-o para as exigências que irá enfrentar após o nascimento. A natureza está simplesmente fornecendo à criança ferramentas para que possa sobreviver no ambiente que a espera. Portanto, hoje os pais têm uma escolha. Podem reprogramar suas crenças limitadas sobre a vida antes de trazer uma criança ao mundo. A importância da programação dos pais faz cair por terra a teoria de que nossas características, tanto positivas quanto negativas, são determinadas apenas por nossos genes. Como já vimos, os genes são formados, guiados e moldados pelas experiências aprendidas com o ambiente. Fomos levados a acreditar que habilidades artísticas, atléticas e intelectuais são traços geneticamente transmitidos. Porém, não importa se os genes são bons. Se um indivíduo sofreu maus tratos ou sempre se sentiu incompreendido, o potencial de seus genes pode ter sido anulado. Liza Minnelli recebeu os genes da modelo e superestrela Judy Garland e do diretor cinematográfico Vincent Minnelli. Sua carreira brilhante e os altos
baixos de sua vida pessoal foram scripts incutidos em seu subconsciente pelos pais. Se Lisa tivesse os mesmos genes, mas fosse criada por uma família de fazendeiros holandeses do interior da Pensilvânia, por exemplo, o ambiente teria gerado uma seleção genética diferente para sua vida. Os genes que lhe permitiram ter uma carreira artística de sucesso provavelmente teriam sido mascarados ou inibidos pelas exigências culturais da comunidade agrária. Um grande exemplo da eficácia da paternidade consciente é o jogador de golfe campeão Tiger Woods. Embora seu pai não tenha sido um jogador tão talentoso, esforçou-se para que o filho tivesse a oportunidade de ingressar em um ambiente rico e com potencial para desenvolver suas habilidades, atitudes e se tornar um jogador de alto desempenho. Claro, o sucesso de Tiger também está relacionado à filosofia budista, a qual sua mãe pertencia. Os genes são importantes, mas somente se forem desenvolvidos sob a influência de uma paternidade consciente de uma gama mais vasta de oportunidades oferecidas pelo ambiente. Paternidade e maternidade conscientes. Eu costumava terminar minhas palestras para o público lembrando a todos que somos responsáveis por tudo em nossa vida. Nem todos gostavam de ouvir aquilo. Parecia uma carga pesada demais para algumas pessoas. Um dia, quando havia terminado uma palestra, uma senhora ficou tão irritada com minhas palavras finais que foi com o marido até os bastidores, onde me encontrava para, em lágrimas, protestar. Recusava-se a fazer parte de algumas tragédias em sua vida. Usou de todos os agentinamentos possíveis para me convencer a mudar o final de minha palestra. Tive de reconhecer que, com minhas palavras, podia estar fazendo as pessoas se sentirem culpadas. Em nossa sociedade é muito comum jogarmos a culpa em outras pessoas ou usá-las como bode expiatório de nossos problemas. À medida que vamos adquirindo experiência, tornamo-nos mais capacitados a lidar com as dificuldades da vida. Depois de muito discutir, a mulher finalmente aceitou uma modificação que propus para minha frase final das palestras: você é responsável por tudo em sua vida desde que se torne consciente de que é responsável por tudo em sua vida. Não podemos nos sentir culpados por sermos pais pobres, por exemplo, a menos que tenhamos consciência de toda a teoria que acabei de expor e a ignoremos. No entanto, a partir do momento que temos essas informações, podemos usá-las para reprogramar nosso comportamento. E por falar em mitos sobre a paternidade, não criamos todos os nossos filhos da mesma maneira. O segundo filho não é clone do primeiro. O mundo e a nossa vida não são mais os mesmos desde que ele nasceu. Como já mencionei, sempre pensei que tinha sido o mesmo pai para minha filha mais nova e para a mais velha. Porém, ao analisar a questão com mais cuidado, percebi que não fui. Quando a primeira nasceu, eu estava cursando a faculdade. Foi uma fase difícil para mim, uma
grande carga de responsabilidade que me deixou bastante inseguro. Já quando a segunda nasceu, eu já era um cientista formado e confiante, pronto para iniciar minha carreira acadêmica. Tinha mais tempo e energia psicológica para cuidar dela e também para dar mais atenção à mais velha, que já dava seus primeiros passinhos. Outro mito que merece ser desbancado é que as crianças precisam de estímulos de desenhos, figura S ou brinquedos educativos que o mercado insiste em criar com o argumento de que ajudam a aumentar sua inteligência. Michael Mendes e Joseph Chilton Pearce deixam muito claro em seu livro Magical Parent, Magical Child, pai mágico, filho mágico que abri na cadeira, e não a tentativa de programar, é a chave para aumentar a capacidade de aprendizado e desempenho tanto de crianças quanto de adultos. Mendes e Pearce, 2001. Crianças precisam de pais que incentivem sua curiosidade, criatividade e as descobertas do mundo ao seu redor. Obviamente, o que nós humanos precisamos na infância é de apoio e de amor para desenvolver nossa habilidade de observar a vida dos mais velhos. Crianças que são criadas em orfanatos e passam o tempo todo no berço sendo apenas ali mimadas, sem carinho ou atenção, acabam tendo problemas de desenvolvimento. Mary Carlson, neurobióloga da Escola de Medicina de Harvard, realizou um estudo com órfãos romenos e concluiu que a falta de contato físico e atenção nos orfanatos da Romênia, além da baixa qualidade dos berçários do país, prejudicava o crescimento e afetava o desenvolvimento e o comportamento das crianças. Carlson estudou 60 crianças de idades variando entre alguns meses e 3 anos, medindo seus níveis de cortisol por meio de amostras de saliva. Quanto mais estressadas estavam as crianças, níveis de cortisol mais altos que o normal em sua corrente sanguínea, menor era seu desenvolvimento. Alden, 1996. Carlson e outros pesquisadores também estudaram o comportamento de macacos e ratos, demonstrando a relação entre hormônios de estresse, cortisol e desenvolvimento social. Estudos desenvolvidos por James W. Prescott, ex-diretor do setor de saúde humana e desenvolvimento infantil do Instituto Nacional Norte-Americano de Saúde National Institutes of Health, revelaram que macacos recém-nascidos, isolados e sem contato físico com suas mães ou com outros macacos desenvolviam perfis de estresse anormais e se tornavam sociopatas violentos. Prescott, 1996 e 1990. Ele desenvolveu esses estudos avaliando diversas culturas humanas e a maneira que os filhos são criados em cada uma delas. Descobriu que nas culturas em que as crianças recebem carinho físico e não têm a sexualidade reprimida, há mais paz e harmonia. Nessas comunidades, os pais mantêm contato físico com os filhos e os carregam no colo ou nas costas o tempo todo. Já as crianças que vivem em sociedades nas quais esse tipo de contato não existe acabam se tornando violentas. Uma característica muito comum nesses casos é o distúrbio afetivo somatossensório,
caracterizado pela dificuldade fisiológica de impedir oscilações de hormônios de estresse, precursores de ações violentas. Essas descobertas ajudam a explicar os níveis de violência nos Estados Unidos. Ao invés de incentivar o contato físico entre pais e filhos, os médicos normalmente os desmotivam. Isso se inicia com a intervenção não natural logo após o parto, por exemplo, em que o recém-nascido é separado dos pais no berçário por longos períodos. Depois, há a recomendação de não irem ao quarto do bebê toda vez que ele chorar, para que ele não se torne mimado. São práticas incentivadas pela ciência que acabam contribuindo para a violência em nossa civilização. As pesquisas sobre contato físico e sua relação com a violência são descritas com detalhes no site www.violence.di. Mas, e quanto às crianças romenas que são criadas sem carinho ou afeto e se tornam o que os cientistas chamam de maravilhosos sobreviventes? Porque algumas crianças se superam mesmo vivendo em ambientes negativos? Porque têm genes melhores? Não consigo acreditar nisto. A causa mais provável é que os pais naturais dessas crianças tenham lhes fornecido um ambiente pré- e perinatal mais favorável, além de nutrição adequada ao seu desenvolvimento. A lição para os pais adotivos é que não devem fingir que a vida das crianças se iniciou no dia em que foram adotadas. Elas já foram programadas no útero a acreditar que não são amadas ou desejadas. Claro, podem ter a sorte de ser adotadas ou cuidadas por pessoas que lhes deem carinho e que as estimulem. Mas se os pais adotivos não têm consciência dessa programação pré-natal, podem não saber como lidar com as situações que surgirem após a adoção. Imaginam que a criança veio para eles bem branco, sem influência alguma dos 9 meses que passou no útero. Portanto, a melhor atitude é reconhecer sua programação e tentar modificá-la, se necessário. A mensagem, tanto para os pais adotivos quanto para os naturais, é muito clara: os genes que foram transmitidos aos seus filhos refletem apenas um potencial, não seu destino. É sua responsabilidade fornecer a eles um ambiente que incentive o desenvolvimento pleno de suas características inatas. Não quero dizer com isso que os pais precisam ler centenas de livros sobre o assunto. Conheço muitas pessoas que se interessam intelectualmente pelas ideias que apresento neste livro, mas isso não basta. Eu mesmo já tentei trabalhar apenas com a teoria. Conhecia todos os detalhes acadêmicos, mas tive de fazer um esforço enorme para colocá-los em prática para, só então, minha vida começar a mudar. Se você acha que o simples fato de ler este livro vai fazer com que sua vida familiar se modifique, está agindo como as pessoas que acreditam que uma pílula farmacêutica pode resolver todos os problemas. Ninguém se modifica se não fizer um esforço de verdade para mudar. Está lançado o desafio.
Deixe de lado os seus medos infundados e não incuta crenças e medos desnecessários nas mentes subconscientes de seus filhos. E principalmente, não aceite a mensagem fatalista do determinismo genético. Você pode ajudar seus filhos a desenvolver todo o seu potencial e pode mudar sua própria vida também. Ninguém é vítima de seus genes. Aproveite a lição dos sistemas de crescimento e proteção das células e mantenha seu corpo em crescimento sempre que possível. Lembre-se de que os maiores fatores de estímulo para o crescimento humano não são as escolas mais famosas, os brinquedos mais caros e os salários mais altos. Muito antes de os biólogos celulares iniciarem suas pesquisas com as crianças nos orfanatos, os pais conscientes e os mestres como Rumi já sabiam que o melhor incentivo para o crescimento de crianças e adultos é o amor. Uma vida sem amor não é vida. O amor é a água da vida, beba-o com o coração e com a alma. Epílogo. Ciência e espiritualidade. A emoção mais bela e profunda que podemos sentir é a do sobrenatural. Este é o poder da verdadeira ciência. Albert Einstein. Bem, já caminhamos bastante desde o capítulo 1, quando comecei a dar aulas para aquele desesperado e inseguro grupo de alunos e iniciei minha jornada rumo à nova biologia. Mas, durante o livro todo, um único assunto foi o foco principal, que a inteligência das células pode nos ensinar a viver. Agora que chegamos ao final, gostaria de explicar como meu estudo científico fez com que eu me tornasse uma pessoa espiritualizada e também que me sinto otimista com relação ao futuro de nosso planeta, embora concorde que às vezes é difícil manter o otimismo diante das notícias que lemos diariamente nos jornais. Propositalmente, separei o assunto de espiritualidade e ciência do restante dos capítulos e resolvi dar a esta parte o título de epílogo. Um epílogo normalmente é uma pequena descrição ao final de um livro sobre a possibilidade de continuação ou o destino do personagem, que, neste caso, sou eu. Quando as ideias que geraram este livro surgiram pela primeira vez em minha mente 20 anos atrás, compreendi que se tratava de conceitos tão profundos que minha vida se modificou. No instante em que disse meu grande ahá, meu cérebro captou a beleza